Olá pessoal, boa tarde. Estamos com mais uma live aí do perfil Casas Dignas. Grato a todos aí, nós somos gratos, né? A todos aí que têm nos acompanhado, têm ouvido sempre esse perfil. Vamos ver aí, pessoal que está entrando aí, se tá legal o áudio, o vídeo. Gleima assinou. O Casas Dignas é um canal que foi criado, né? Deus colocou em nosso coração a criação desse canal com o objetivo de abençoar vidas, né? De trazer testemunhos, trazer a palavra de Deus aos corações, né? Trazer renovação, força, ânimo para aqueles que têm caminhado nesse trajeto. Sabemos que há montanhas, há vales, há lutas, há momentos bons, mas em todo momento o nosso coração deve estar em Cristo, né? E a gente deve exortar, deve fortalecer, animar uns aos outros. E nós temos criado esse canal com esse objetivo, né? De trazer ânimo, força, esperança e mostrar testemunho de vida, projetos que têm abençoado outras vidas. Nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra, né? Fomos chamados para abençoar outros nessa terra. Eu queria começar compartilhando com vocês, eu não vou ler todo, mas no capítulo 38 do livro de Jó, a partir desse capítulo, né, o Senhor faz muitas perguntas para Jó. E eu não vou ler todas as perguntas, mas são perguntas que não, é complicado para a gente responder, né? Mas ele começa dizendo a Jó, ele fala assim, o 38, no capítulo 1 diz: Então o Senhor respondeu a Jó, do meio da tempestade, e disse: Quem é esse que obscurece o meu conselho, com palavras sem o conhecimento? Prepare-se como simples homem, pois vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. E aí ele começa a fazer algumas perguntas, eu não vou ler todas, né? Mas no versículo 4 ele diz: Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Deixa eu só fixar aqui. Pronto. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E os seus fundamentos sobre o que foram postos? E quem colocou sua pedra de esquina? Enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam. Eu não vou continuar lendo, mas são muitas perguntas, é só para uma reflexão, uma breve reflexão para nós de quem é Deus, né? Quem é o Senhor? Eu quero aqui exaltar ao Senhor das nossas vidas, ao nosso Pai, nosso Deus Todo-Poderoso, grande e soberano, né? Ele quem nos criou, Ele quem formou os fundamentos da terra, o universo, tudo foi criado por Ele. E tudo é para a honra e glória dEle. E esse momento aqui é para a honra e glória dEle. Nossas vidas são para a honra e glória dEle. Ele é o nosso Pai, Ele nos ama e nos chama com um lindo propósito. Então nessa tarde nós vamos convidar o nosso convidado, né, o José Hilton, né, do projeto, né, Doadores do Sertão. Ele já está presente aí, né? Deixa eu chamar ele aqui rapidinho, para a gente começar um bate-papo sobre esse projeto. É muito bom compartilhar os testemunhos, né? As vidas que Deus tem trabalhado, tem usado na face da terra. Já convidado aí, está aguardando.
Grande Hilton. Paz, meu irmão. Ô, Simão, Pai do Senhor, amados. Pai do Senhor, irmão. Bom participar Muito dessa bom. live. Sim. E aí, como é que tá as coisas, meu irmão? Tudo na paz? Tudo na paz, graças a Deus. É muito bom falar com você. Agradecer por ter aceitado aí o nosso convite, viu? É um prazer ter você aqui no Casas Dignas. Eu estava falando agora há pouco, né, de quem é Deus para nós, né? E só citei algumas perguntas que o Senhor faz para Jó, ali no livro de Jó, no capítulo 38. A gente já consegue vislumbrar um pouquinho, né? Nós, como seres humanos limitados, a gente consegue vislumbrar a dimensão de quem é Deus, né? Um Deus soberano, criador de todas as coisas. No entanto, a palavra, as escrituras nos diz que ele vem a nós, seres humanos, tão pequenos e limitados, né? Ainda tem uma palavra que diz, né? Quem é o homem para que dele te lembres, né? E o filho do homem para que o visites. No entanto, o Senhor tem nos visitado e tem tido misericórdia de nós, né? E tem resplandecido o seu rosto sobre nossas vidas. Obrigado mesmo por ter aceitado o convite aí, meu irmão. Verdade, Simão. Quem é Deus para o homem, viu? Quando eu entendi esse chamado de Deus na minha vida, eu me senti um bichinho de Jacó. Mas entendi qual o chamado que ele tinha na minha vida, viu? É E tomei verdade. aquela posição de ouvi-lo e andar com ele, né? Fazendo a vontade dele, fazendo a vontade de Deus na minha vida. Porque eu andava na contramão. Sim, sim. Isso me confronta muito, essa palavra de Jó, quando ele questiona onde ele estava, quando ele fez o fundamento da terra. E Jó, quem é Jó para questionar isso com Deus? Mas eu entendi, É realmente, verdade. que palavra poderosa, Simar. Pois é, É isso Simar, mesmo. eu me sinto honrado, privilegiado em atender o seu chamado, em poder compartilhar um pouco da minha vida, do que Deus está fazendo na minha vida. Quando eu entendi o chamado dele, eu ouvi e comecei a fazer como Abraão. Larguei tudo e comecei a andar com Deus e fazer a vontade dele. Hoje não tenho como agradecer. Não Uhum. tenho. Hilton, fala um pouco já iniciando, né? Você se apresentando aí, pode se apresentar e falar um pouco de quem era Hilton antes, né? Fala um pouco aí a gente começar essa live aí, como diz o outro, começar do início. Pois é. Bem, o início começa assim. Hilton, conhecido como Hilton, né, no passado. O Senhor me chamou no ano de 2001 e nesse ano eu estava separado da minha família, longe de Cristo, sem salvação e sem paz. E o Senhor me chamou em 2001 e eu entendi esse chamado. Larguei o que estava fazendo, larguei a vida que eu estava andando, sem agradar a Deus, e busquei a Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E aí Deus me chamou à realidade, me confrontou, e eu tive a necessidade de resgatar o meu casamento. Eu estava Sim, separado, vivendo em outro lar, vivendo com outra família, e Deus me confrontou e Deus restaurou a minha família. Daí em sim, diante, comecei a andar com Cristo, restaurei meu casamento, voltei a ser um homem casado, como o Senhor nos chama, e casado com Vandinalva, Vande, tinha a Tainara na época, e logo em seguida, quando Deus restaurou meu casamento, Deus me deu um presente, selou minha nova aliança com Vande. Ganhamos Quer e a PUC. glória a Deus. E louvado seja Deus. Daí em diante, Simar, Deus começou a me mostrar novos caminhos. Quando eu me converti, eu entendi o chamado em fazer missões. Na época, na Sim. Assembleia de Deus, eu Você sabia lembra, que a obrigação você do lembra quando crente, você se converteu? Desculpa, você lembra? em 2001, Sim. 24 de junho de 2001, dia de São João. O pessoal comemora aí fora, né? Eu estava Uhum. na igreja um domingo, São João, e o Senhor me chamou e me confrontou. Daí em diante eu entendi o chamado. Restaurou meu casamento, nós fizemos uma nova aliança. Pastor Erivelto,
foi um dos testemunhos dessa nova aliança que eu fiz com minha esposa e com Cristo. Daí em diante nunca mais voltei atrás, só tenho andado para glorificar e exaltar o nome do Senhor. E lá na Colatina, na Assembleia de Deus, Deus me chamou para fazer missões, Sim. porque eu era um homem que andava sem paz, sem salvação, e eu gosto de falar o seguinte, Simar, eu sabia, no caminho que eu andava, eu não ia completar 50 anos. Uhum. Eu não ia completar Sim. 50 anos. Eu sabia no meu coração, porque o caminho tortuoso que eu andava, eu sabia que estava escrito na palavra de Deus, que quem com ferro fere, com ferro será ferido. E eu andava ferindo com ferro. Eu sabia que tinha um ferro Sim. preparado para mim. Aí, sabendo disso, eu fiz um seguro de vida. Daí em diante, eu sabia que eu não ia completar 50 anos, deixei o seguro de vida em nome de minha esposa, em nome de minha filha. Eu sabia que alguém ia me matar, Sim. porque eu não tinha salvação. Eu também não fazia planos. Mas quando o evangelho entrou na minha vida, eu entendi verdadeiramente qual o meu chamado na terra, qual o meu propósito. Aí em diante, daí eu cancelei esse seguro de vida, voltei para o meu casamento e comecei a me dedicar na obra de Deus. Naquela época, eu na Colatina, conheci um missionário, o irmão Henrique, que ia para Macururé, em Formosa. E ele não sabia nem onde era Formosa. E me pediu informações, como chegar nesse lugar. Aí eu abracei esse missionário em 2001, mostrei a ele, e ele me pediu poucas coisas, Simar. Simplesmente ele queria uma carroça de burro, uma carroça com arreio completo e um burro, porque ele queria ganhar almas no sertão. Daí em diante eu abracei esse missionário, adotei esse missionário e comecei a andar com ele. Esse foi o começo da minha trajetória no que eu faço hoje. Esse irmão está lá até hoje, lá em Formosa, e quando eu não podia mandar essa cesta básica para ele, esse alimento para ele se manter lá no sertão, juntamente com sua família e o burro que nós tínhamos adquirido, eu pegava uma moto, botava uma cesta básica no fundo dessa moto, amarrava, beijava minha esposa aqui em feira e saía para Macururé com essa moto, com essa cesta básica no fundo. Rapaz. 300 quilômetros. E a moto era uma moto 125. Você tem uma ideia, né? Rapaz. Aí Deus ardeu meu coração nesse chamado. Lá plantamos esse missionário lá em Formosa, que pertence à cidade de Macururé. Ele começou a ganhar alma no campo, começou a ganhar vidas, e eu comecei a investir nele, a pagar o aluguel dele. Às vezes eu ia com o Vande para lá para o sertão. Sim. Vande até grávida com Keren. O Vande foi comigo lá nesse sertão. Hilton, que terra é essa? Realmente, Simar, o sertão é um lugar carente. Sim. E no começo, lá em 2002, 2003, já fazendo missões no sertão com o Vande, com Keren, na época já tinha nascido, 1 ano, 2 anos de vida. E aí foi meu chamado, foi o começo desse chamado meu no Evangelho em fazer missões no sertão da Bahia. Sim. E aí Mas depois, você pode falar. e aí Deus foi começando a me dar mais alegria, que Vande testificou no coração de Vande essa obra no Sim. sertão, porque lá em Formosa fica próximo de Vaza da Ema, onde eu tinha uns parentes. E esses parentes, todo final de semana, brigavam, um furava o outro de faca. Aí, às vezes, vinha um chamado: ô Hilton, o filho de tio Zé tomou uma facada, tá no Clériston. Aí saía eu daqui de minha casa para dar assistência a esses parentes meus aqui furados no Clériston. E a confusão lá no sertão era brabo, porque todo final de semana eles só tinham uma atividade, era comer água, beber. E aí começavam as contendas, as brigas. Aí eu comecei a pedir ao missionário, irmão Rick, atravessa a Macedônia e vai pregar o evangelho lá em Vaza da Ema. Esse missionário que eu estava semeando lá, ele começou a expandir o evangelho lá em Vaza da Ema. E aí Deus foi começando a trabalhar na vida dos meus familiares. Sim. Aí Deus começou a fazer grandes coisas naquele lugar. Aí, moral da história,
Vou trazendo para hoje. O evangelho chegou de tal ponto que a maioria de meus familiares hoje são convertidos, hoje estão avançando, estão crescendo no evangelho, e os bares que eles faziam parte fecharam. O evangelho lá no sertão avançou muito. Glória a Deus. Glória a Deus. Pois é, senhor. E o projeto, foi assim que começou o projeto Doadores do Sertão? Foi assim. Doador do Sertão começou assim, na verdade. Começou eu dando assistência a esse missionário. Sim. E esse missionário começou a pregar lá no sertão. Só que minha força era pequena, na verdade, pouco recurso. Eu me associei a uma igreja e começamos a fazer um trabalho maior. Além desse missionário, chegou mais outros missionários que eu já comecei a conhecer lá no sertão. E missionários que estavam abandonados, passando dificuldade, tanto financeira, quanto falta de alimento, como também de água, que lá no sertão, agora não, está bem chovido, graças a Deus. Naquela época faltava muita água e a dificuldade deles conseguir carro-pipa era muito difícil. Aí, através desse projeto, eu comecei também, além da cesta básica, a dar carro-pipa para abastecê-los, para que eles pregassem o evangelho. Já que eu não podia estar lá com eles, eu investia para que eles propagassem o evangelho no sertão. E avançou muito, na verdade, Simar. Qual a extensão desse, você sabe informar qual a extensão desse projeto, Wilton? Assim, cidades? Simar, hoje nós estamos em 12 cidades. 12 cidades no sertão. Eu tenho a relação da cidade. Pega Bahia, Pernambuco. Não, só na Bahia, por enquanto. Chegamos agora em Sergipe. Sim. Em um povoado por nome Rio Real, em Sergipe. Sim. Mas até agora está mais focado na Bahia. Está aqui as cidades, olha. Está em Ixu, Santa Bárbara, Serrinha, Heliópolis, Sítio do Quinto, Antas, Quijingue, Canudos, Macururé, Xorroxó. E também, agora chegamos em um povoado em Sergipe, por nome Rio Real. São lá cidades, mas os missionários, por exemplo, missionário de Heliópolis, pastor Carlos Ney, Valceli e Sidney. Eles estão nos povoados de Riacho, Rio Real, Velame, Tanque Novo, Barro Branco, só em povoados onde não tinha nenhum crente. Eles começaram a avançar, chegaram no povoado, não tinha nenhuma igreja, eles começavam a fazer um ponto de pregação e começavam a fazer a divulgação do evangelho. Quais os maiores, sim, os maiores dificultadores assim que você encontrou nesse trabalho? A dificuldade era o transporte, os missionários. Aí nós começamos a fazer parcerias. Nós aliamos com Missão Serviço. É outro grupo de missionários que eu faço parte, que eles fazem a congregação nos povoados, onde começa a surgir um crente, 2 crentes, 3 crentes, aí não tem onde reunir, aí existe a necessidade de fazer um local de reunião, um templo. Aí Missão Serviço vai e faz. Aí a gente observa a necessidade dos missionários, que é transporte. Aí consegue uma moto para que eles se desloquem dos locais, para alcançar mais, chegar mais na distância maior possível. Uhum. A maior dificuldade deles é só transporte, porque o povo dos povoados, o pessoal do povoado, eles são carentes. Quando chega alguém cantando o hino, Simar, chega na sua casa, bate na casa, boa tarde. Aí eles abrem, eu posso cantar o hino de louvor a Deus? As pessoas abrem as portas e começam a receber a palavra de Deus. Sim. É uma coisa assim tremenda. Eles recebem de bom grado, eles são carentes do evangelho. São bem Esses receptivos. missionários muito receptivos. E esses missionários têm essas estratégias. Uhum. A dificuldade era só transporte. Cada um missionário hoje já tem seu transporte para fazer o deslocamento, para fazer os cultos semanais, em alguns lugares, até mensal, porque nós temos observado
tem local lá em Macururé que chega a ser 50 quilômetros dentro do mato. Não tem como ir toda semana, por causa da Sim. despesa. Mas mesmo assim os missionários vão. Uhum. Hoje eu tenho essas 12 cidades, são muitos povoados. A cada semana eles mandam relatório, mandam vídeos dos povoados alcançados, das pessoas que se reúnem. Até no meio dessa pandemia, eles usam estratégia. Põem uma caixa de som no meio da praça do povoado, arruma uma tomadazinha ali de alguma casa e começa a difundir, a pregar o evangelho. Aí todas as pessoas do povoado, até dentro das suas casas, ouvem a palavra de Deus. Bom. Muito Muito bom. bom. Eles têm mandado para mim esses vídeos. Então a gente vê que o evangelho tem que ser pregado. Eu costumo falar o seguinte: existe uma África aqui, no nosso quintal, aqui na Bahia, Sim. muito carente. Quando eu comecei esse trabalho, Simar, eu vi a necessidade realmente de avançar nesse projeto. Aí Deus me deu a estratégia, juntamente com a irmã, Doadores do Sertão. Compramos o domínio na internet e já estamos também planejando agora abrir a OMG, uma ONG, para a Sim. gente regulamentar esse projeto. Sim. Tendo em vista, eu ainda não falei a você, são 49 missionários. 49 missionários que recebem mensalmente uma cesta missionária todo último sábado, e essas famílias recebem esses alimentos e até divide com outras famílias que vão se convertendo, porque é uma necessidade de alimento no sertão. Sim. A carência ela é muito grande ainda. Esse ano Deus mudou a história, porque muita chuva no sertão, eles plantaram uma coisinha. Eu sei que Deus está abençoando de uma maneira sobrenatural. Mas esses 49 missionários têm multiplicado muito mais do que a gente imagina. Às vezes ele É manda o, umas é fotos, o as reino de fotos Deus assim, avançando. Sim. como é, Simar? É o reino de Deus avançando na terra, né? Verdade. Quando eles mandam uma foto das cestas que receberam, eu vejo que a cesta já está pela metade. Aí depois justifica, irmão Hilton, eu dividi minha cesta com essa família, aí manda a foto da família que dividiu a cesta. Porque ele chegou na casa da família para pregar o evangelho e percebeu que lá não tinha nada. Aí eles são tocados e acabam compartilhando os alimentos com as famílias. E aí vão ganhando vidas. Tem uma família agora mesmo, eu recebi esse vídeo ontem à noite. Esse missionário fica em Canudos. Ele estava evangelizando uma família no quilômetro 50 e essa mulher se manifestava sempre endemoniada. Ele começou a pregar, a orar por ela, a expulsar o demônio. Mas ele percebeu que a família toda estava no álcool, dependente química no álcool. O que é que ele fez? Me comunicou e percebeu que o armário na despensa dela não tinha nada para comer. E ela passava a fome bebendo cachaça. Quando foi essa semana, ele mandou o pedido, eu enviei a cesta para ele gravou. Hoje a família já se libertou do álcool, está andando na igreja, já fez um culto ontem na casa e ele está regozijado com o que Deus está fazendo. Não é Glória. só o evangelho, mas é também o pão, o alimento. É. A nossa divisa do alimento é uma que está escrito lá em Mateus. Porque tive fome e me deste de comer. É. Muita gente quer pregar o evangelho só em palavra, É mas verdade. não com ação. Isso é um Outra coisa que eu peso. digo, falo, Isso é um peso que eu tenho sentido no meu coração esses dias, né? Nós tínhamos programado para o mês de junho aqui no Casa Dignas a gente falar sobre um determinado assunto totalmente diferente do que tem seguido, porque Deus colocou assim esse peso em nossos corações, essa inclinação para essa área de missões, né? E aí desde o início de junho, quem está acompanhando vê que sempre as lives, né, que a gente tem feito tem sido com pessoas que têm esse peso também no coração e têm se voltado para missões. E eu acho muito bonito esse trabalhar de Deus na sua vida, né? Isso tudo que você está compartilhando é o trabalhar de Deus, é esse peso que você tem e essa junção que você está falando, que é coerente com o verdadeiro evangelho, né? Unir a prática
ao conhecimento, né? Unir aquilo que a gente conhece da palavra a uma atitude prática, né? Ao doar-se. Não é só o alimento, mas é o seu tempo, né? É a sua vida. E é algo que você faz porque você tem esse peso no coração e você quer se doar para essa causa, né? Não é isso? Verdade. Sim, mas às vezes nós somos até mal interpretados. As pessoas falam que nós estamos fazendo assistencialismo. E não é, de maneira nenhuma. Nós estamos obedecendo um mandamento de Jesus. Os missionários que recebem as cestas, eles me dão relatório, estão trabalhando para o Rei Jesus. E como vai trabalhar se eu não tenho o que comer? Porque lá os missionários, alguns, recebem ajuda mensal das igrejas de R$ 300 por mês. Outros recebem de 400 por mês. Tem um que recebe R$ 200 por mês ajuda da igreja. Como é que esse missionário vai pregar o evangelho com R$ 200 por mês? Aí Deus criou essa estratégia do doador do sertão para dar o alimento, para manter os missionários alimentados, para eles produzirem mais para o reino. Isso não é assistencialismo, isso é serviço ao Rei Jesus, porque tive fome e me deste de comer. Eu já estive numa casa do missionário uma vez, eu cheguei lá 2 horas da tarde. Fui levando a cesta básica para ele numa moto. Chegando lá, ele não tinha nem acendido o fogo de lenha. Eu percebi, lá não tem fogo de gás, é raro. Olhei assim, poxa, o irmão não acendeu o fogo de lenha. Aí a mulher dele chegou. Conversando com ela, ela me disse, irmão Hilton, a gente foi ali evangelizar. Falei, já almoçaram? Não, não almoçamos não. Falei, bem, eu percebi que a senhora não tinha acendido o fogo de lenha. Ela disse, eu não acendi porque não tinha nada para comer. Mas ela estava pregando o evangelho. Aquilo me motivou mais ainda. Sim. Falei, irmã, vocês estavam pregando o evangelho e não tinha que comer em casa. Falei, aí ela falou assim, mas eu sabia que Deus ia mandar para a gente. E eu cheguei lá 2 horas da tarde. Cheguei de moto. Aquilo ali tocou. Eu falei, Deus, me motiva, me dá mais força para fazer. Chegou uma vez, eu saí para evangelizar com o irmão lá. Eu deixei ele aqui e fui evangelizar com eles. E fui para os povoados, irmão, pregar o evangelho. E aí fomos em vários povoados, 5 bois, queimada do milho, a rocinha. E quando a gente chegava nas casas, o povo recebia assim com alegria. Eles cantavam 2 hinos, liam uma palavra, e o povo ficava regozijado. Fazia o apelo, ninguém aceitava, mas ouvia a palavra. E nós voltamos para casa regozijados. Isso era 11 horas da noite. Onde a gente chegava, comia uma coisinha ali, um biscoito, às vezes quando tinha. E chegamos na casa desse irmão. Era 11 horas, eu cheguei com fome. Eu falei, irmão, e aí, bora comer alguma coisa? Irmão, aí ele olhou para mim assim, irmão, aqui não tem nada para comer hoje. Eu cheguei de manhã, fui evangelizar com ele, ele nem me falou que estava faltando alguma coisa. Mas como eu fui prevenido, falei, irmão, então vamos orar aqui. Oramos e fomos dormir com fome, eu e ele. No outro dia de manhã, eu providenciei alimento para ele. Mas ele já tinha dias sem nada, mas pregando o evangelho com alegria. Então eu vivi isso com eles lá. Então quem viveu pode praticar, né, Simar? Você vê muito testemunho, né? O agir de Deus também, assim como eu estava falando, né? Deus usa nossas vidas, Deus usando a sua vida aí para abençoar esses irmãos, né? E Deus usa cada um de nós, né? O trabalhar, como diz um cântico, o agir de Deus é lindo, né? Verdade. E a gente é lindo mesmo. Assim. Eu comecei. Sim, pode falar. Eu comecei esse trabalho vendo o agir de Deus no começo de tudo. Porque ele é que provê todas as coisas. Nenhuma obra é feita sozinha. Eu comecei só. Aparentemente só. Aí Deus foi me movendo com irmãos. Com algumas pessoas que se apaixonaram por essa obra. Hoje nós temos um grupo de 28 pessoas a 29, quase 30 pessoas, que contribuem mensalmente
para os doadores do sertão comprar os alimentos. E eu tava assim, clamando, Senhor, manda socorro. Eu tô só nessa obra. Porque era eu que fazia o saque no banco, pegava o dinheiro dos irmãos, saía para fazer as pesquisas de preço, comprar Sim. os alimentos no lugar mais barato, formava as cestas lá no centro de recuperação, montava as cestas, arrumava um carro emprestado, botava em cima e descia para o sertão. Eu e outro irmão só. Era muito peso, né, senhor? É. Falei, Deus, Você manda chutava a socorro. bola, cabeceava e ia pro gol. Falei, manda socorro, Senhor. Aham. Aí Deus pega e envia o pastor Dielson Leitão. Tem sido assim meu braço direito, tem andado comigo, tem o mesmo propósito, tem o mesmo sentimento. Agora mesmo eu não pude viajar para o sertão, o último sábado, ele foi fazer a viagem, fez com excelência. Então É. Deus enviou socorro, enviou o pastor Pedro, enviou Alan, que já estava andando comigo, enviou agora o pastor Enoque, que fez missões na África, foi lá para o sertão, se apaixonou pela obra lá no sertão. E assim a gente vê a mão de Deus andando. E na época nós estávamos com 39 missionários. Depois que missionário veio pastor Dielson, veio pastor Enoque, veio Pedro, aumentamos agora para 49 missionários. Estamos agora na expectativa de conhecer 2 missionários em Abaré, na divisa com Pernambuco, que disseram que eles estão passando dificuldade. Uhum. A gente vai manter contato para ampliar mais o trabalho. Bom. Ô, Hilton, eu quero fazer menção também, viu, Hilton, de um irmão que eu conversei agora há pouco com ele. Você conhece, é o Lucas Perdigão. Ele colocou, Conheço? ele colocou um comentário aí, é perfeição em Cristo, né? Ele colocou, É verdade. fomos abraçados por esse projeto tão singular e verdadeiro. Você que tem o desejo de ajudar um projeto missionário, essa é a sua oportunidade. Trabalho sério, bíblico e autêntico. Autenticando aí esse projeto Doadores do Sertão. Um abraço aí para Lucas, viu? Que tá aí. Tá aí. Ele está no Piauí agora, esse Lucas. Nós Isso. abraçamos o Lucas no Quijingue. Ele estava lá, Simar, pregando o evangelho, um pastor jovem, homem dedicado, estava ali em Quijingue. Na verdade, eu dizer assim, ele estava na prova. Aí um missionário por nome Egídio me apresentou Lucas, pastor Lucas. Aí nós aí começamos a abraçá-lo. Ele se apaixonou. Eu falei, irmão, ele veio do Ceará, ele e a esposa. E veio para Quijingue para desenvolver um trabalho em Quijingue. Chegou lá, estava lá esquecido, varão. Aí doador do Sertão abraçou ele. Esse homem ficou muito grato. Lucas, obrigado por ter feito esse texto. Você Sim, é um dos testemunhos. Hoje ele está lá em Piauí. sim. Ele até pediu para a gente atravessar e ajudá-lo. Só que doador do Sertão está limitado ainda na Bahia. Mas, dentro da medida do possível, eu tenho visto ele fazer um trabalho muito bom lá no Piauí. E é em Uhum. povoado difícil, esse Lucas Perdigão. Você vai conhecê-lo também, viu? Sim. Hilton, dentro disso que a gente está falando, assim, você já falou pincelou algumas coisas, mas o projeto do Doador Sertão para o futuro tem alguma expectativa? Você falou esse de ampliar, né? Se quiser falar mais qual projeto que vocês têm? No momento Simão, atual, assim, voltando assim, no momento atual com essa situação toda, como é que está a ação do Doador Sertão? nós estamos andando com essa pandemia toda, nós conseguimos atender todos os meses. É Deus provendo para os missionários. Sim, Nós não deixamos um último sábado sem levar a cesta para os irmãos. sim, Porque a gente vê que o trabalho é sério e a Bíblia fala que Deus confirma os passos do homem bom sobre a terra. Esse sim, projeto nasceu no coração de Deus. E, diante disso, Deus tem suprido. O mês de maio houve uma dificuldade muito grande. Aí o açaí estava limitando os alimentos. Eu orei, Deus, esse projeto é teu, eu não vou ter dificuldade para comprar os alimentos. Estava com dinheiro em mãos e não podia comprar. Porque lá estava limitada a quantidade de alimento para sair. Aí eu peguei o projeto, levei para o gerente do açaí, ele disse, não, esse projeto aqui eu conheço. Pode pegar o alimento que você quiser aí. Então, Deus confirmando. Então, todos os meses, Simar, durante a pandemia, essa pandemia, nós temos levado para os missionários. E eles têm louvado a Deus, porque diante da dificuldade deles no sertão, não tem faltado alimento para eles.
eles continuam Bom, trabalhando estrategicamente. Nosso plano do Doador do Sertão, como você me fez a pergunta agora, é ampliar mais o trabalho. Nós, além dos alimentos, nós temos projetos audaciosos para o sertão. Primeiro projeto, curso profissionalizante. Nós uhum, queremos ministrar curso para os missionários, para que eles também consigam render algo lá no sertão, como pequena horta no fundo da sua casa, criação de animais, para que eles também tenham outra renda além do. isso é Porque é interessante. preciso que é necessário, já tem até um projeto, o pastor Diel estava me apresentando, para a gente levar o missionário para receber curso lá no local. Nós Sim, temos uma base missionária lá em Benegó. Essa base missionária foi feita por Missão Serviço, o grupo que faz congregações em povoados onde não tem congregação nenhuma, onde não tem local nenhum de reunião. E aí, diante disso, o curso vai ser ministrado em Benegó. Vai vir os missionários de Heliópolis, de Sítio do Quinto, de Antas, para receber esse curso, para a sim. horta comunitária, ou até Muito para bom. criação de animais, ou criação de frango, ou de lá só sobrevive mesmo cabras. Existe esse projeto para o futuro. Então, logo a gente Bom. consiga registrar a ONG, nós vamos estar fazendo parcerias para também ampliar o trabalho para os missionários, também que essas missões, esse trabalho não venha a reter o trabalho de evangelismo. Sim, Porque nós fizemos isso com o irmão Henrique, lá em Formosa. Hoje o irmão Henrique, ele cria animais, cria cabras, ele tem a criação de frango dele. Ele já se viu, já está andando, já está começando a prosperar. E continua pregando o evangelho. Porque não pode ser prioridade na vida do missionário nenhuma profissão, Simar. sim. Não sei se os irmãos entendem assim. Porque o chamado do crente é para pregar o evangelho. E nada nesse mundo pode nos embaraçar desse nosso chamado. O projeto do Ador Sertão quer avançar nesse sentido. Muito bom. Tá olhando aqui os comentários, né? Tem alguns Hum, comentários que foram feitos aqui. Tem um comentário de Sidney. Sidney, agradeça a Deus pela sua vida, você, Hilton. E a de todos do projeto uhum. do Sertão. Muito bom. E o Perfeição em Cristo colocou: esse projeto não está em crise, está em Cristo. Gratidão por conhecer Verdade. vocês. Muito bom, muito bom. Um abraço, Lucas. Mas é isso aí, Hilton. Esse projeto que você falou, essa projeção é para o futuro, né? Interessante porque você dá a possibilidade do missionário também conseguir o seu sustento, né? Se autossustentar ali com algumas ações, a horta, né? A criação de animais. Isso é muito bom, né? Eu tenho um projeto audacioso. Meu genro, o esposo da Tainara, Sim. ele dá aula em apicultura, criação de abelha. E ele já se dispôs também a propagar esse curso lá, criação de abelha no sertão. No Muito. futuro a gente vai poder ministrar esse curso lá também, para que eles prosperem, É, eles andem. É necessário. Deus vai me dar ferramentas, está nos dando as ferramentas para a gente trabalhar no reino de Deus, Simar. com certeza, com certeza. Porque assim, ó, Fechando. eu acredito, Sim. fale, Pode falar. fale. Eu acredito no evangelho de prática, não só de palavras. A gente está acostumado na igreja, numa cidade grande, a ouvir evangelho de palavras e não de prática. Mas eu quero ver esse evangelho na prática. Para você andar comigo, a pessoa andar comigo e ver o verdadeiro mover de Deus em nossas vidas. Ver o evangelho na prática, não só de palavras. Que a palavra convence, mas o testemunho arrasta. É, Porque a questão do evangelho hoje, Simar, muitas pessoas ficou só na palavra. Eu sou radical nisso aí, nesse sentido. sim. E principalmente na cidade grande. Hoje você não vai ver pessoas se preocupando com o próximo, nem vivendo o evangelho. E o chamado é para viver o evangelho. Não é É, verdade? é isso mesmo.
Eu acredito, Simar, que Deus está permitindo essa pandemia para que a gente veja a importância de estar servindo ao Senhor com mais sinceridade. Uhum. Eu levo a sério essa doença. Tanto é que eu fiz as viagens durante a pandemia, mantive uma distância regulamentada dos missionários lá no sertão, que eu estava saindo de feira, e Sim. fui e voltei tranquilo. Lá, agora que está chegando a pandemia lá no sertão, agora que estão reclamando, os quadros aumentaram lá em Macururé, em Xorroxó, já existe até o lockdown em Xorroxó, mas eu sempre levei a sério. Mas eu nunca deixei de fazer o evangelho, porque eu poderia botar desculpa Uhum. e não ir para o sertão nessa época, e deixar os missionários a mercê. Mesmo assim, eu pratiquei, fui com fé e Deus abençoou. Deus está crescendo lá, na verdade, a obra. E o Senhor honra, né? Deus só Ah, tem honrado. eu lembrei agora de um texto da palavra que diz, né, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E, Uma das coisas que eu saliento, siga, siga. e a igreja, ela precisa avançar, né? Como corpo de Cristo, como igreja do Senhor mesmo, representante de Deus na terra, ela precisa avançar de forma prática, levando o reino a todos os lugares. Uma das coisas em comum que eu vi nas lives que eu fiz, né, com alguns irmãos aqui, com o Elton, lá de São Paulo, né, o pastor Elton, o, o Justino, né, e outros, Gil Daci, né, você, essa disposição nos povos não alcançados, né, de se doar, de se dar, né, para vidas que às vezes estão à margem, né, vidas que às vezes não estão esquecidas, e às vezes são lugares difíceis, são situações delicadas onde a gente precisa realmente abrir mão, né, do nosso conforto para doar nossas vidas por essas causas, né? Verdade. Simar, eu tenho visto até um comentário aí, pastor Kleber Pereira, ele estava lá em Nova Brasília. Deus tem Sim, nos usado assim de uma maneira sobrenatural, abençoamos muito o Kleber Pereira, e lá é um sertão aqui em Serrinha, perto de Barrocas. Ele me sim, contava vários testemunhos. E ele sempre agradecia a Deus, porque o nosso projeto é interdenominacional. Não somos de igreja nenhuma, somos de Jesus. E essa sim. relação de missionário, essas cidades que nós estamos abraçando, os missionários, dando assistência, são de várias denominações. Nós temos a Deus é Amor, temos missionário da Adventista, temos missionário da Assembleia de Deus, temos um missionário batista. São várias denominações, vários missionários de várias denominações. Aí perguntam, de que igreja você é? Eu sou da Igreja de Cristo. Eu hoje congrego com a Igreja Bíblica Aliançado com Cristo, pastor Diogo Navarro, e Nelson Navarro é o seu pai. Mas nós abraçamos todas as denominações. Nós somos de uma igreja. Nosso corpo pertence à igreja, mas o cabeça é Cristo. Chega lá, Simar, tem um questionamento. Outro dia encontramos os irmãos da Igreja do Véu. Igreja. Qual é a igreja do nome da Igreja do Véu, tu lembra? Cristã do Brasil, não? E encontramos os irmãos lá evangelizando. Numa casa, nós vimos passando e encontramos ele lá fazendo um culto. Eles nos questionaram: vocês são de que igreja? Somos da Igreja de Jesus Cristo, amado. Qual o nome da igreja de vocês? Ele ficou insistindo, Simar, querendo o nome da denominação. Falei, não temos nome de denominação. Aqui é um grupo doador do sertão, que pertence a várias denominações, mas o cabeça é Cristo. E É, eles esquecem que é para Deus, para Ele, por Ele são todas as coisas. é, Glória, pois, a Ele eternamente. A amém. denominação quase é dividir as pessoas. É verdade. Infelizmente, as pessoas não entendem isso e querem exaltar o nome da denominação. É, Doador do Sertão é só um nome, é só um projeto.
que Deus tem confirmado para dar assistência a vários missionários de várias denominações. É isso Eu mesmo. não faço questão de dizer nome de nada, de denominação nenhuma. A obra de Deus não tem denominação, né? A obra de Deus não tem denominação. E, na realidade, eu vejo que a gente precisa criar, desmistificar isso, né? Essa estrutura que foi criada, Verdade. essa divisão que foi montada, né? Eu vejo que há longos anos é um assunto até delicado, mas, na realidade, a Igreja de Cristo é uma só, né? Onde os homens acabaram dividindo, criando várias denominações, mas o povo de Deus é um só. E se o povo de Deus se unir, como eu estou aqui unido a você, tem o Lucas lá, né? E outros irmãos que têm o mesmo propósito. A gente sabe que missões ele não está só relacionado a você ir para outro lugar, né? Como eu sempre falo isso, né? Eu lembro de uma fala do pastor Beto, quando ele estava, uma vez que ele pregou, e eu estava ouvindo, ele falou uma coisa que eu achei interessante. Ele disse que a sua missão principal é aonde Deus lhe colocou. A sua primeira missão é na sua casa, no seu trabalho, né? Mas isso ela vai se expandindo, vai sendo abrangente de acordo com aquilo que Deus vai falando no seu coração. Olha o seu testemunho, o testemunho que você deu, né? Deus foi tocando no seu coração e você foi avançando e hoje você está com uma obra, né? Esse trabalho aí que tem abençoado outras vidas, né? Verdade. Eu ainda não conheço, irmão, um outro projeto igual a esse. Existem várias direções. O projeto do Sertão funciona da seguinte maneira. Nós somos um grupo pequeno, de 29 ou 30 pessoas, no máximo 35 pessoas participantes, contribuintes. Todo final de mês, a partir do dia 15, os irmãos depositam na minha conta, na conta do irmão do pastor Dielson, e na conta de Giese, nossa secretária. A gente junta o dinheiro, nós juntamos o dinheiro, fazemos a conta, prestamos conta no grupo de cada pessoa que doa a quantidade, faz a conta final, pega esse dinheiro, compra os alimentos, pega a nota fiscal e divulga no grupo. Aí o projeto tem crescido com clareza no processo. Transparência. Transparência é o que faz crescer o projeto. As pessoas doam, não importa a quantidade. Deus diz que se alegra aquele que dá com alegria. Pessoas humildes doam o que pode dar. Doa. E ninguém é tão pobre que não possa doar nada. Doou, eu ponho o nome no grupo. Aí a gente presta conta todo o final da viagem. As despesas e aí a arrecadação. E fecha todo mês. Bom. Deus é tão fiel assim. E eu pretendo continuar assim sempre. Quando a gente abrir a conta da nossa ONG, vai continuar do mesmo jeito. Toda a contribuição vai ser divulgada no grupo, vai ser feito o relatório. A gente faz o relatório também de entrega de cestas básicas. Alguns missionários também gravam vídeo agradecendo. Pastor Pedro Paulo, de Sítio do Quinto, é um guerreiro. Sítio do Quinto fica ali próximo de Antas. É um sertão. Pelo amor de Deus, se você conhecer, você se apaixona. Aí eles, quando recebe a cesta, ele pega a família, reúne, bota a cesta assim e fala: irmãos, doadores, quero agradecer o cuidado de vocês por nossas vidas. Assim, eu fico regozijado pela gratidão deles, pela gratidão de cada missionário, pela retribuição em se preocupar em gravar o vídeo para agradecer. Eu ponho no grupo. Os irmãos também ficam regozijados. Porque, Simar, dificilmente você vai ver um trabalho social desse. Aí, quando se converte alma lá no sertão, eles anunciam a conversão de almas. O pastor Diogo Navarro me deu Bíblia para a gente distribuir também aos novos convertidos. Quando eles batizam nas águas, eles gravam os vídeos e os irmãos que se batizam agradecem aos doadores, o trabalho está sendo feito. E assim Deus está sendo glorificado nesse trabalho. Amém. É fascinante. É uma coisa assim que eu sou um privilegiado. Amém. Em fazer esse trabalho.
A gente tem aí nós temos 10 minutos, né, para concluir essa live. Eu queria ouvir um pouco você também, que tem um projeto que você participa, que eu mencionei aqui, Pastor Beto, e foi um projeto que começou com ele, né, que é o projeto lá do Gênesis, o Centro de Recuperação Gênesis. Você quiser falar um pouco sobre esse projeto também? Bem, Centro de Recuperação Gênesis, hoje, na verdade, é Comunidade Terapêutica Gênesis. A Sim, presidente do centro da comunidade terapêutica é Rosemary Caribé, a esposa do pastor Beto. Hoje nós temos lá a assistente social Tayane, que é a filha sim. do pastor Beto. Conseguimos agregar, ela está lá nos ajudando. Diante da pandemia, estamos lá com 25 alunos, hoje 26 alunos. Pastor Erivelto, meu irmão, meu mentor. Pastor Erivelto é meu mentor. Eu Uhum. sigo muitos passos do pastor Erivelto. Ele mandou agora um aluno veio de Itaberaba. Estamos lá, assim, com 26 dependentes químicos de álcool e drogas. Não cobramos nada. Eu tenho também usado os missionários, os alunos do Gênesis para ajudar a montar as cestas básicas do doador do sertão. Bom, E tem um espaço amplo. Eu não estava conseguindo fazer sozinho, chamei os irmãos para me ajudar. E lá nós estamos de portas abertas. Estamos recebendo aluno hoje, contando que o aluno venha com um exame do Covid-19 negativo. Estamos internando, porque diante da pandemia, muita gente voltou a beber, a voltar para as drogas, e há uma carência muito grande de internamento. Lá nós não cobramos nada para internar, você já conhece o nosso trabalho. É um sim. trabalho filantrópico, vivemos de doação. Temos a conta também lá do Gênesis. Quem quiser contribuir, pode contribuir. Vamos prestar conta também. E lá só tem crescido. Deus tem me dado ousadia lá naquela obra. Ampliamos nosso refeitório, ampliamos nosso dormitório. Hoje já estamos com 4 dormitórios independentes. Antes era um alojamento coletivo. Hoje estamos subdividindo as dependências de dormitório. E Deus tem sido glorificado também nesse trabalho. E lá é Amém. um trabalho também árduo, Simar. Sim. Muito árduo. Assim, para fechar, eu quero também aproveitar, né, o momento e mandar um abraço, né, para a Rose, para toda essa Eri, né, e dizer que Deus abençoe vocês, você, Rose, Erivelto e cada um, né, que está nesse trabalho aí, que eu já tive a oportunidade de ir lá algumas vezes, e é um trabalho árduo, né, difícil, mas Deus tem dado graça para tocar, né, para caminhar, que Deus continue abençoando vocês. Assim, para Amém. concluir, por causa do horário, queria que você deixasse uma palavra aí para as pessoas que estão nos acompanhando, né? O que é que Deus tem falado no seu coração nesses dias? Compartilha conosco aí. Simar, nesses últimos dias, Deus tem me incomodado muito uma palavra. O povo de Deus está dormindo. O evangelho não está sendo pregado. E todos nós somos chamados para fazer algo para Cristo. Quando Jesus voltar a encontrar fé na terra, quando Jesus voltar e lhe chamar para você prestar conta, o que você vai apresentar a Deus em suas mãos? Que obra? A Bíblia fala, assim, que a fé sem obra é morta. Não existe evangelho sem obra. Evangelho não é só de palavra. E a igreja do Senhor está dormindo. O mundo está se acabando. O povo está perdendo a fé. Poucos estão vivendo o evangelho ou se preocupando com vidas. E Jesus nos deu o maior exemplo. Ele se preocupava com as pessoas. E não existe evangelho. A gente vê as igrejas cheias. Antes da pandemia, as igrejas estavam cheias, hoje estão vazias. E eles continuam sem fazer nada para o reino de Deus ser acrescentado. Infelizmente, eu peço e desperto a você que não está fazendo nada para Cristo. Se Ele te chamar hoje, o que você vai apresentar a Ele? Ninguém vai chegar diante de Deus de mão vazia. Ninguém deve chegar diante dele de mãos vazias. Eu louvo a Deus porque essa oportunidade Ele me deu desde o começo da minha conversão.
E desde lá eu tenho multiplicado esses dons que ele tem me dado. Não tenho muita cultura, não tenho muito conhecimento, agora Deus me deu uma força, me deu uma garra fora do comum. Esse legado eu quero deixar para meus filhos, porque eu não paro de fazer a obra de Deus e faço sem interesse. Às vezes, minhas filhas são surpreendidas, pessoas falando bem do que eu estou fazendo para a glória de Deus, Amém. porque o evangelho é de prática, é de vida, é de ação. E você que não está fazendo nada, procure desenvolver o dom que Deus lhe deu. Porque se a gente não multiplicar o dom, vamos ser cobrados e vamos ser desprezados pelo Senhor. Vamos ser entregues, porque, na verdade, todos os dons têm que ser multiplicados. Esse é o dom que Deus me deu, Simar, de multiplicar, de dar assistência. Pastor Ivelto me deu uma palavra quando eu me reunia lá, quando eu visitava o pastor Ivelto. Ele disse que todos têm um dom. Descubra qual é o seu dom. Naquela época, eu busquei esse dom e multipliquei. Daí em diante, nunca mais parei. Uhum. Então, assim, essa é a minha vida. Esse é meu testemunho. E eu louvo a Deus por estar vivo e quando ele voltar a encontrar eu fazendo algo para Cristo. Com pandemia ou não, que a Igreja de Cristo não tem crise. Nós estamos em Cristo. Amém? Amém. Hilton, meu amigo, meu irmão, obrigado mesmo por esse momento aí, por tudo que você compartilhou. Que Deus continue te abençoando e fazendo você multiplicar mesmo esse dom, esse peso, né, esse desejo de expandir o reino, que é algo que deve estar em nossos corações, né? E cada filho de Deus que foi chamado deve ir avante, como eu falei antes, né? Deve ir avante e avançar contra as portas do inferno. A seara é grande, tem muito trabalho a ser feito, né? E nós precisamos realmente nos encontrar em Cristo e ver qual a nossa missão, qual o nosso propósito. O tempo está passando, né? O tempo não para. Estamos aqui na Terra e, graças a Deus, em um momento da nossa vida, o Senhor nos chamou, conquistou o nosso coração, mas tem algo para fazermos, né? Tem algo grande. Tem tempo ainda, Simar? Oi? Tem tempo ainda? Tem tempo ainda? Tem uns 3 minutos aí, pode falar. Vou falar aqui, ó. Doador do Sertão foi desafiado agora pelo Açaí. O Açaí me chamou, diante da pandemia, para a gente arrecadar alimentos para distribuir aqui em feira. Aí ele falou, perguntou se eu toparia. Eu falei, rapaz, eu topo. É o evangelho para ser pregado? Topo. Ele me chamou, eu convoquei alguns missionários, alguns voluntários, nós temos alguns parceiros, irmãos, que topam vestir a camisa do Doador do Sertão e fomos para frente do Açaí para arrecadar alimentos. Para a glória de Deus, arrecadamos 2.000 quilos de alimentos. Distribuímos aqui em feira, na comunidade do Papagaio, na comunidade do Campo do Gado Novo e lá nos Três Riachos. Alcançamos muitas famílias aqui em feira, quase 115 famílias. Recebeu cesta básica através do Doador do Sertão. Ele disse para a gente que nosso trabalho ele, não fica limitado só lá no sertão, mas também aqui em feira. E todas as comunidades recebeu a palavra, recebeu o alimento. Esse é o chamado do crente. E não falta espaço para trabalhar, né, Timar? É verdade. Eu me alegro muito por isso, Wilton. Tomara, né, que surjam muitos mesmo com esse propósito, com esse objetivo, de não só conhecer as Escrituras, né, de não só falar da Bíblia, de falar de Deus, de Jesus, mas também de levar pão ao necessitado, né, levar veste àquele que não tem, de suprir a necessidade do próximo e de levar também esse amor de Deus, né, que ele é manifestado na realidade através dessas atitudes, das nossas atitudes. Como é que você vai levar a palavra de Deus para alguém que está passando fome e você não dá o pão? Fica difícil da pessoa receber, da pessoa acolher aquela palavra, né, com fome. Então, que Deus nos abençoe nessa caminhada. Obrigado mais uma vez, meu irmão, por esse tempo que você dispensou para nós aqui. Muito precioso, tudo que você compartilhou aqui. E tamo junto aí, viu? Tamo juntos, que o Senhor nos abençoe. Oi? Pode contar comigo, amigo. Valeu. Deus abençoe aí. Tá terminando aí, 20 segundos. Um abraço, Hilton. Um abraço para a Vande aí, para as meninas, viu? Deus abençoe vocês. Um abraço aí para todos que estão nos ouvindo, que nos acompanharam aí. Obrigado aí por vocês
nos acompanharem nesse momento. Tchau, gente. Tchau.